Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um programa Pontuando e dessa vez nós vamos falar do trabalho. Mas a gente não vai falar somente da vida além do trabalho. A gente vai falar também do trabalho das mulheres. É muito interessante, são duas reportagens aqui do Outras Palavras, eu aproveitei para fazer um vídeo só com o mesmo tema. E a primeira reportagem, ela tem o seguinte título: VAT, Vida além do trabalho, : uma centelha no mundo do trabalho. E a segunda, essa daqui, a primeira, é do grupo Ezequiel Scapini, José Dari Klein, Marcelo Manzano e Pietro Borsari. Ela foi publicada no dia 18, que é o dia de ontem. Hoje é dia 19, foi ontem uma segunda-feira. E esse grupo aqui, eles são um grupo de pesquisa, são pesquisadores do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho. Não tem o currículo de cada um deles aqui, mas é só você procurar lá, CESIT, tá ok. O segundo é de Eric Ciconelli Gomes, chama-se Mulheres, : a Revolução Silenciosa do Trabalho. E esse Eric Ciconelli, ele tem graduação em Ciências Sociais, bacharelado, pela USP, em Direito, pela Universidade de São Paulo, USP também, e História, também pela USP, especialista em Economia do Trabalho, em Direito do Trabalho e mestre e doutor em História Econômica, em pós-graduação e parará. O cara é uma pá de coisa aqui, esse é o látis dele. Muito bem, então vamos começar pelo primeiro, do grupo de especialistas aqui do trabalho, que é Vida além do trabalho, uma centelha no mundo do trabalho. Começando para a gente perder pouco tempo. Manifestações confirmam desconforto com o desperdício da vida, empregos mal pagos, exaustivos e enfadonhos, como a campanha pode ampliar-se e ser resposta ao capitalismo do século XXI. Porque contra-argumentos são insustentáveis, ou seja, o que está em debate, fala-se vida de além do trabalho, é claro que existe reação, está aqui, em outras palavras, no setor trabalho e precariado, e diz mais ou menos o seguinte: na última semana passada, agora no início de novembro, a bandeira pelo fim da jornada do trabalho 6x1, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, retornou à agenda política. A pauta que tomou muitos setores da esquerda de surpresa tem atraído milhares de trabalhadores e trabalhadoras que veem suas vidas sufocadas pela jornada extenuante por condição de trabalho cada vez mais precárias. E isso tem acontecido muito ultimamente, Não são poucos os relatos nas redes sociais da sobrecarga e assédio no âmbito do trabalho, e só a petição pública feita pelo movimento Vida Além do Trabalho, que é o VAT, já conta com mais de 2 milhões de assinaturas. A forte adesão à proposta de acabar com a jornada 6x1 e reduzir a jornada é um grito de socorro contra a subordinação do tempo da vida somente ao trabalho, com escalas que desorganizam a vida, com baixos rendimentos e ausência de oportunidades de trabalho. O grito é tão forte que sensibiliza grande parte da sociedade, especialmente a juventude, que busca ter horizontes mais promissores para a vida. A vida não é só trabalho. Pelo contrário, o trabalho precisa proporcionar as condições para as pessoas viverem a vida em todas as suas dimensões. Mesmo quem trabalha na jornada padrão 5x2, ou seja, 5 dias trabalhados, 2 de descanso, está cansado o suficiente para saber que deve ser desumano trabalhar 6 dias e folgar 1, que nem sempre coincide com o domingo. O fim de semana de 2 dias é curto e passa rápido, isso quando a pessoa tem a folga no fim de semana. Mal se descansou e o final de domingo se apresenta angustiante com o retorno ao trabalho na manhã seguinte. Na escala 6x1, não há fim de semana, há um respiro breve entre outros 6 dias de trabalho. As pessoas querem viver além do trabalho.
A onda de protesto na sociedade contra a jornada 6x1 expressa um descontentamento mais amplo das pessoas com o mundo do trabalho. O sentimento é que se trabalha muito, se recebe insatisfatoriamente e resta pouco tempo para o descanso, o ócio, o lazer, a sociabilidade com a família, com os amigos, com os estudos, o cuidado com a saúde física e mental, a vida sexual e outras tantas dimensões que compõem o ser humano para além do trabalho. Ecoa-se o grito desesperado de quem percebe que sua vida está toda em função de um trabalho e de uma reprodução social, ao passo que as coisas que importam são postas em segundo plano. Não há dúvida que o trabalho é um eixo estruturante da vida social. Agora, um comentário meu, Zé Roberto. Existem pessoas, né, inclusive alguns filósofos, entre eles o Byung-Chul Han, que eu leio muito aqui conosco aqui no programa, que diz que a gente vive para viver e não para trabalhar. O trabalho é uma consequência, né? Então, o trabalho é um eixo estruturante da vida social. Não deveria ser. Para começar, que nós deveríamos escolher as nossas carreiras de forma que nós trabalhássemos e estivéssemos ao mesmo tempo divertindo-nos, porque estaríamos fazendo aquilo que mais gostamos. Claro que muitas profissões são complicadas. Por exemplo, se você é um médico e você trabalha em instituições de saúde, ainda que tenha uma boa gama de médicos e que sejam equiparados médicos uns com os outros, mas a escala do médico é sempre mais complicada por causa das emergências, né? Não resta dúvida. Mas nem toda profissão é assim. E mesmo o próprio médico pode ser feito uma escala de pessoas que possa substituir substancialmente umas às outras, de forma que a medicina seja praticada com sucesso, de maneira proficiente, sem que você tenha que matar um médico para poder dar conta daquilo. Ou seja, uma associação de médicos ligados a uma determinada causa, pessoa, grupos, seria o suficiente, estaria mais ou menos equitativo, uns que pudessem substituir outros de acordo com os prontuários, de forma que os pacientes tivessem atendimento adequado, os que zelam por eles, os enfermeiros, etc., acompanhantes, etc., tivesse também uma escala razoável, essa pessoa pudesse ser tratada com eficiência, humanamente, mas os profissionais também ligados à área de saúde, os médicos principalmente, tivessem uma escala que desse para eles viverem, inclusive se aprofundarem nos seus trabalhos. Essas pessoas que gostam disso, que gostam dessas profissões, se eles trabalharem adequadamente, eles vão conseguir viver a vida, ter todas as outras coisas que eles gostam, mas no momento em que eles estiverem trabalhando, eles vão gostar do que estão fazendo. Então, é muito importante você trabalhar, não burocraticamente. Quando eu digo burocraticamente, é o seguinte: se você nasceu para ser artista e vai ser médico, que você acha que paga melhor, você vai ter uma vida sofrida. Porque naquele momento você vai estar trabalhando com a ideia de que você precisa de estar ali, você precisa da sua sobrevivência, só te valoriza se você ocupar aquele trabalho e você próprio escolheu aquele trabalho por questões de status e remuneração. Isso é muito complicado. Então, fiz esse adendo aí para a gente entender que nós estamos com uma matéria técnica aqui na mão, mas existe um lado filosófico, um lado ligado à vida, em que diz que o eixo da vida não deve ser o trabalho, o eixo social da vida não deve ser o trabalho. E isso aí tem a ver com capitalismo, sim, claro, mas tem a ver também com os desdobramentos em relação aos ganhos. Se você imaginar uma sociedade em que você tenha as remunerações melhores, menos desigualdade entre as maiores e menores rendas, ainda assim, se você fizer como eixo de trabalho, o eixo social, o trabalho, você estaria também trabalhando demais, mesmo que não fosse por status, mesmo que você tivesse um ganho. Ou seja, é uma questão de visão. Você pode mudar a questão econômica na sociedade, mas você tem que mudar também a questão filosófica. Nós existimos para estar aqui. Bom, fecha o adendo, vamos continuar. O problema não é trabalhar, mas somente trabalhar. E entrar em uma dinâmica de luta pela sobrevivência que não lhe permite viver. Ou seja, você sobrevive ao invés de viver. Vale lembrar que a média salarial do Brasil, ainda que tenha tido um crescimento anual de 4% entre 2023 e 2024, ainda é de R$ 3.222. A média salarial do Brasil, num percentual muito rápido, muito alto. Segundo dados do PNAD, de abril de 2024, e que 53 milhões de brasileiros necessitam uma ocupação ou uma ocupação melhor, somando desocupados, desalentados, pessoas sem condições de trabalhar, mas que gostariam,
trabalhadores sem carteira assinada ou que estão em busca de estratégias de sobrevivência. Você pode perguntar para essas pessoas se elas estão desempregadas. Elas falam que não, porque elas estão com um trabalho precarizado ou às vezes subempregadas, né? Quer dizer, o emprego da sua mão de obra, da sua intenção para você viver, se deve a uma empresa que te remunera bem, se deve a um trabalho autônomo que te remunera bem, né? Existem muitas coisas a serem avaliadas aí. O nível de desemprego pode estar baixo, mas o emprego em si mesmo, de carteira assinada, ele ainda é precarizado no trabalho que a pessoa executa. Fora outros serviços que são precarizados, que nem carteira tem, porque a carteira pelo menos te permite algum ganho social, alguma estabilidade social e algumas leis por sua conta. Enquanto quando você está simplesmente precarizado como autônomo, se a sua autonomia se deve a uma precarização, você estaria desassistido. Então tem todo um conjunto de coisas dentro do tecnicismo da questão do trabalho. Bom, mas nós estamos falando de vida e de trabalho, ou seja, de existir para viver e não só para sobreviver. Então, possuir um trabalho formal não é garantia de que se tenha um trabalho que não seja precário. Eu acabei de falar mais ou menos isso aí. A juventude tem encontrado um mundo do trabalho que lhe parece insuportável, para o qual está levantando sua voz e dizendo isso não é vida. Ainda que a atenção no último período tenha se dado aos chamados jovens sem, ou seja, sem estudo e sem trabalho, o que corresponde a 25% dos jovens brasileiros, vão prestar atenção nesse dado. Ainda que a atenção no último período tenha se dado aos chamados jovens sem estudo e sem trabalho, o que corresponde a 25% dos jovens brasileiros, é um percentual muito alto. Hoje, 70% dos jovens inseridos no mercado de trabalho, ou seja, há hoje 70% de jovens inseridos no mercado de trabalho. Não à toa o movimento VAT é encabeçado por jovens. A exemplo do principal expoente, Rick Azevedo, que é o que puxou toda essa ideia aí, o rapaz que fez o vídeo lá, que viralizou no TikTok e tal, ele criou um movimento. A promessa de que a educação lhe salvaria tem resultado em frustração para muitos. Apesar de ter níveis de escolaridade superiores aos seus pais, não tem garantido uma vida melhor. Aproximadamente 15% dos jovens que se formaram no ensino superior conseguem emprego na sua área de formação. Isso é uma informação do Instituto NUB 2020. Há ainda uma grande frustração com que se encontra no mercado de trabalho, que não somente é incapaz de proporcionar recompensas financeiras satisfatórias, e como oferece ocupações em que as pessoas não se realizam, que às vezes são trabalhos burocráticos, maçantes, em que as pessoas não conseguem se sentir bem. Nesse sentido, mais que uma crítica pontual ao regime de jornada do trabalho, 6x1, há ainda uma manifestação social latente sobre as relações com o trabalho e as condições em que se trabalha, ou seja, onde esse trabalho se realiza. O nível de adoecimento psíquico decorrente do trabalho é alarmante e atinge toda a classe trabalhadora. Só em 2022, segundo o INSS, mais de 209 mil pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais em nosso país. Reproduz-se uma sociedade adoentada, com jornadas exaustivas, assédios de diferente natureza, pressões por resultados crescentes, insegurança financeira e convivência com o medo permanente de perder o emprego. Para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2022, houve um aumento significativo no número de pessoas com algum problema de saúde mental, e nós estamos falando agora de mundo, com um total de 13% de pessoas em 2019 em nível mundial, e estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho têm sido perdidos devido ao tipo de problema, custando ao redor de $1 trilhão à economia. Olha bem, esse parâmetro de medir as perdas em trilhões de dólares é porque, de repente, você não tem outro parâmetro para dizer qual o tipo de perda. Porque essa perda aqui foram de muito somado, né? Muito das organizações de trabalho, das empresas de uma maneira geral. Então, houve uma perda aqui, porque uma perda de governos, quer dizer, gastou-se esse dinheiro e perdeu-se esse dinheiro, deixou-se de ganhar
esse dinheiro. Mas a questão é o que se perdeu de vida, né? Porque as pessoas ficam com sequelas dessas coisas. E elas precisam de continuar, porque elas precisam de continuar vivendo e sobrevivendo. Então, há uma relação direta entre jornadas extenuantes e adoecimento físico e mental do trabalhador. Hoje em dia, um mundo muito rápido, você tem muita coisa na sua frente para fazer, o mundo nunca foi tão cheio de coisas, o mundo nunca foi tão veloz. Nós não somos as máquinas, nós não acompanhamos a rapidez das máquinas, nós não acompanhamos a rapidez das trocas financeiras, das trocas de ideias, do avanço das ideias, do avanço das tecnologias. Nós não acompanhamos a nossa vida, o nosso cérebro ainda não está dimensionado para isso. Não sei se ele vai chegar a isso, não sei se é necessário que ele chegue. Essa rapidez, essa troca rápida de grana, isso aí só reflete uma coisa: alguns bilionários ficam mais ricos e alguns pobres ficam mais pobres. Essa velocidade, ela dá um diferencial, ela dá uma dianteira para aqueles que têm tempo de ficar parado pensando em como que vão realizar as coisas para que os outros façam por elas e elas fiquem muito ricas. Isso é uma questão de bilhões e bilhões de dólares, ou da moeda que a gente quiser dizer. Muito bem. Quanto à juventude, segundo o dossiê da Fiocruz de 2024, agora nós estamos falando de Brasil, o panorama da situação de saúde dos jovens brasileiros entre 2016 e 2022 identificou-se que a taxa de acidentes de trabalho foi maior entre os jovens em comparação com as demais faixas etárias. 219,78 casos para jovens entre 20 e 24 anos, 209,44 para jovens entre 25 e 29, ambos calculados por 100 mil habitantes. Quer dizer, são 200 e poucos para 100 mil habitantes em duas faixas, bem jovens inclusive, indicando como uma maior exposição dos jovens ao acidente de trabalho tem acontecido, tendo como causa primeira circunstâncias relativas às condições desse mesmo trabalho. Então, quer dizer, o que propiciou a eles chegarem a esses problemas de acidentes são as condições, por cansaço, ou porque são locais perigosos que não são bem acondicionados. Naturalmente teria que se melhorar essa informação, mas aqui é apenas uma informação. Os grupos profissionais mais notificados entre os jovens foram os trabalhadores de produção de bens e serviços industriais e os inseridos nas atividades de serviço, vendedores do comércio em lojas e mercados. Olha só. Quer dizer, é bem disseminado. Além disso, na última Conferência da Juventude de 2023, o tema da saúde mental foi o mais lembrado, recebendo 41% das propostas de resolução do problema. Não à toa, já que 8 a cada 10 jovens entre 15 e 29 anos apresentaram algum transtorno de saúde mental em 2022. Para a Fiocruz, o número de notificações de jovens com transtorno mental relativo ao trabalho é maior entre os jovens de 25 e 29 anos, com prevalência do sexo feminino. As principais causas são estresses pós-traumáticos, transtornos de adaptação, transtorno misto ansioso e depressivo, ansiedade generalizada. Em síntese, é um quadro assustador para o futuro do país. São mais pessoas, mais trabalhadores, uma população maior, mais falta de assistência, mais velocidade de transformação. É um mundo que oprime, né? É um mundo que é uma máquina. A jornada 6x1 é apenas parte do problema. No obstante, seu enfrentamento tem o potencial de mobilizar pautas historicamente centradas das lutas dos movimentos dos trabalhadores. Revogar a jornada 6x1 é um passo importante na direção da redução da jornada de trabalho em geral. Nunca é demais lembrar que as 44 horas por semana acrescidas das horas extras foram instituídas há 36 anos atrás, na Constituição Federal de 1988, e que o Brasil está bastante defasado frente às experiências bem-sucedidas de implementação de jornadas laborais abaixo de 40 horas semanais em diversos países, tais como experiências recentes de instituição de jornada de 4 dias na Islândia, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Bélgica, nos Emirados Árabes, entre outros. Vale a pena lembrar
que uma parte significativa dos trabalhadores brasileiros não tem acesso aos direitos do trabalho, porque houve uma modificação, houve uma reforma trabalhista aí, né? Muitas vezes trabalhando em escala 7x0, ou seja, sem descanso. Isto é, 7 dias de trabalho sem descanso, a exemplo de muitos trabalhadores informais, por conta própria e de empresas de plataformas digitais, que onde você não tem alguém que tome conta disso, né, uma fiscalização. Atualmente, cerca de 40% dos trabalhadores estão na informalidade, um traço histórico da formação do nosso mercado do trabalho. Quer dizer, estão na informalidade, estão precarizados porque eles não têm assistência legal. Nada que os pague um seguro, que mantenha a sua saúde, que possa, financeiramente falando, que possa financiar um tratamento ou um descanso, coisas assim. Com o excedente estrutural da força de trabalho que se manteve durante o processo de industrialização e da expansão do assalariamento, o nosso passado escravocrata legou à população negra, especialmente às mulheres, e nós vamos falar disso hoje, os trabalhos mais precários, como os piores salários e as piores condições de trabalho. Em um mercado de trabalho heterogêneo e marcado pela desigualdade, a informalidade e a precariedade não são específicas de um ou outro momento, mas marcas estruturais que acentuam no período neoliberal, que é o que nós estamos vivendo há pelo menos 40 anos. O falacioso argumento econômico é um subtítulo. Os principais argumentos daqueles que se posicionam contrariamente ao fim da jornada na escala 6x1 são de natureza econômica, o que por si só já é um fato interessante, pois no campo da sociabilidade, da autonomia humana e da saúde física e mental não há margem para a dúvida. A escala 6x1 é péssima. Qualquer estudioso de qualquer área vai definir isso aí. Inclusive um trabalhador 6x1, ele se acidenta com mais facilidade e ele entrega um serviço de pior qualidade, porque ele está cansado, não é porque é má vontade, né? Ele é humano. A síntese do argumento econômico é que eliminar a possibilidade da escala 6x1 teria por efeito a redução de empregos e o aumento de custos para os negócios e, portanto, aumento de preços para consumidores, o prejuízo para as empresas. Ora, esse pessoal que está objetando isso aí, se você se reportar 150 anos atrás da escravidão, eles falavam que a escravidão ia acabar com a abolição da escravatura e ia acabar com a economia, né? Quando se falou na redução do jornal de trabalho para 44 horas semanais, ia acabar com a economia. Ele sempre tem, a economia se ajusta. É claro que empresas menores vão ter dificuldade de manter condições de direitos trabalhistas, mas existem saídas, né? E existem outras formas de você realizar. Não é à toa que as coisas foram se acomodando. Agora está tudo precarizando de novo. Por quê? Fizeram reforma trabalhista, tem crise, tem recessão. Essas recessões em boa parte do mundo são provocadas porque fica todo mundo atônito. Quando você tem um exército desempregado ou quando você tem um exército de gente trabalhando precarizada, o que acontece? Você pode escolher para pagar menos, porque você tem um exército de pessoas que se um não quiser, o outro vai querer, porque o pessoal está passando fome ou não tem estabilidade. Então isso é uma forma de manter o cara subjugado ali. É quase como um feudo, né? Você quer esse prato de comida? Bem, se você não quiser trabalhar, o outro vai querer esse prato de comida. Então é por aí. Vamos lá. Os defensores da manutenção atual fazem terrorismo ao dizer que a simples aprovação da proposta seria ruim para o conjunto da economia, com perda de competitividade e falências das empresas, gerando aumento de desemprego. Nada disso é verdade. Trata-se de um argumento recorrente, utilizado em outros momentos históricos, eu já relatei isso, para alarmar a sociedade que a introdução de um direito ou proteção social quebraria a economia e o país. Foi assim quando a implementação do 13º salário mínimo também, quando eu falei. O 13º salário mínimo, ele já era praticado extralegalmente pelas empresas, era um prêmio que as empresas, claro que não eram todas que faziam isso, as empresas menores não faziam, talvez porque também a escala de trabalho era mais confortável, eram lugares menores, com o poder aquisitivo daquelas pessoas eram relativos a custos de manutenção mais baratos, e portanto não se tinha pujança econômica para todas as empresas pagar o 13º, mas a maioria das empresas pagava o 13º como prêmio no final do ano. Quando instituíram isso aí,
vai quebrar as empresas todas, vai ter uma quebradeira na economia no país. E nada disso aconteceu. E o 13º salário foi estabelecido em 1961. Para exemplificar, se o governo brasileiro tivesse ouvido os economistas hegemônicos, os chamados neoclássicos, a grande mídia e os setores empresariais não teria instituído a política de valorização do salário mínimo de 2004 em diante, que não quebrou ninguém. Os argumentos hegemônicos apontam que a elevação do salário mínimo geraria inflação, desemprego, informalidade e um imenso déficit nas contas públicas. Todos sabemos que os resultados não foram os previstos. Pelo contrário, é incontestável que o salário mínimo teve efeito muito positivo ou muito positivos sobre a economia e uma melhora do bem-estar de muita gente. Mas depois vieram e reverteram tudo, né? O fato é que o custo do trabalho é baixo no Brasil e não representa uma ameaça à competitividade das empresas. Em 2012 e 2019, entre 2012 e 2019, o custo unitário do trabalho na indústria teve tendência de queda. Em 2019, a queda foi de 3,6%, sendo o terceiro país com maior redução, atrás apenas da Argentina e da França. Segundo a Confederação dos Salários, ou melhor, das Indústrias de 2020, o principal fator para a queda do custo do trabalho foi o aumento da produtividade, cujo crescimento médio foi de 2,9% somado à queda salarial real de 1,3%. Ou seja, se o camarada está trabalhando, ganhando a mesma coisa e aumenta a produtividade, o que está acontecendo? Ele está enriquecendo alguém, que esse dinheiro está indo para alguém, não está vindo para ele. E ficou mais confortável. E isso aí ninguém falou, nossa, né? Isso aí vai dar um superávit na economia, a economia vai ficar mais rica. Ninguém falou disso. Agora, se você falar que vai tirar isso aí, sim, aí então acaba com todo mundo, acaba com a economia. Na comparação do salário mínimo no plano internacional, segundo o levantamento da OCDE, em 2021, considerando seus países integrantes mais Brasil e Rússia, o valor da hora trabalhada foi de 5,2 dólares para o Brasil, deixando o país na 30ª posição, à frente apenas do México, cujo valor hora trabalho é de 3,3 dólares. Em primeiro lugar, com melhor valor hora trabalho, está Luxemburgo com 27,7, seguido Holanda com 26,2 e Austrália com 25,2. Não me consta que esses países sejam falidos. Por outro lado, o Brasil possui uma das mais altas jornadas anuais do mundo. Segundo o levantamento da OCDE 2022, o Brasil ocupa a 4ª posição entre 46 países considerados com uma média anual de 1.936 horas trabalhadas. Em primeiro lugar está o México com 2.128 horas, seguida a Costa Rica com 2.073 horas, em terceiro lugar a Colômbia com 1.964 horas semanais. Recorde-se que, durante o discurso de posse da presidenta do México, Claudia Sheinbaum, em outubro de 2024, a nova mandatária apontou com a promessa do governo a redução da jornada de trabalho de 40 horas semanais para 40 horas semanais. Já os países com a menor média anual são a Alemanha, em primeiro lugar, com 1.349 horas semanais, seguido da Dinamarca, 1.363, e Luxemburgo, 1.382. O importante é enfatizar que a redução da jornada do trabalho é uma demanda elementar dos trabalhadores do capitalismo, uma vez que os ganhos de produtividade decorrentes dos avanços tecnológicos, de processos e de gestão permitem se produzir cada vez mais com menos trabalho. E quando se diz menos trabalho, pense que muitas vezes são menos pessoas, né? Mas também com menos trabalho das pessoas. Então poderia ser feita essa redução. Reduzir a jornada de trabalho com preservação de salários, que é o objetivo, é uma forma de distribuir esses ganhos de produtividade construídos pela coletividade, né? Se você precisa de 7 dias por semana, e um trabalhador deve trabalhar 4, descansar 3, o que entrar na folga do outro também vai trabalhar 4, folgar 3, apesar de que pode perder o fim de semana, né? O fim da escala 6x1 e a adequação dos negócios à nova realidade. Vamos ver. A benéfica extinção da jornada 6x1 produziria efeitos modestos e diferenciados entre as empresas, conforme o setor de atividade, a estrutura de mercado e o porte do negócio. Em todo caso, as empresas se adequariam à nova realidade e essa excrescência que pesa sobre os ombros de milhões de trabalhadores deixaria, enfim, de ser prevista na lei.
Para a economia como um todo, nada mudaria significativamente, embora a alteração dos custos das empresas e o repasse dos preços dependam de muitos fatores, qualquer impacto seria pontual. Once for all. Isto é, caso ocorra um aumento de preços em determinados bens e serviços, esse aumento não se repetirá, pois no momento seguinte a legislação será a mesma e, portanto, os custos também. Muito bem. A elevação dos custos somente ocorreria simultaneamente ao aumento do nível de emprego, na medida em que os negócios que utilizam a escala 6x1 decidam contratar novos trabalhadores para suprir a ausência de força de trabalho que eu acabei de mencionar, ocasionada pela transição para outras escalas, como 5x2 ou até 4x3. Vale notar que, se isso acontecer, haveria até um duplo benefício social: menos trabalhadores em jornadas degradantes, aumento dos postos de trabalho, porque isso aí vai gerar emprego. Portanto, o aumento dos custos, por um lado, poderia produzir efeitos compensatórios na economia como um todo, em virtude do aumento de massa salarial. Você tem mais gente empregada, você tem mais gente comprando, você tem mais dinheiro circulando. Afinal de contas, a moeda é meio circulante, né? Mais gente trabalhando e proporcionando maior dinamismo econômico. E todos ganham, a própria empresa vai vender mais. Como indicado, o repasse de custos para os preços depende de muitos fatores e pode variar significativamente de acordo com o segmento de atividade, a concorrência e também a estrutura de trabalho, de mercado. Em mercados muito competitivos, como bares e restaurantes em grandes centros urbanos, o movimento de preço deverá acompanhar a dinâmica de acomodação das novas escalas de trabalho. Certamente, uma parte dos estabelecimentos buscará absorver a mudança legal sem novas contratações de trabalhadores, sem que os custos sejam impactados nesse caso. Em mais uma outra parte, que considera lucrativo manter o mesmo padrão de funcionamento do estabelecimento, poderá ampliar vagas, incorrer em algum aumento de custos, mas que se justificaria pelo volume de vendas, caso contrário, não haveria contratação adicional. Ao mesmo tempo, com mais tempo livre para as pessoas, as atividades de lazer e cultura podem aumentar, o que traria mais clientes, obviamente mais movimento na economia. Por outro lado, em mercados dominados por redes de grandes empresas, como supermercados e farmácias, os novos custos associados à eliminação da jornada 6x1 podem ser absorvidos por esses negócios, de modo a produzir diferentes combinações entre redução marginal da taxa de lucro e o aumento marginal nos preços dos bens e serviços vendidos. Esses seriam os efeitos econômicos mais gerais que poderiam ser esperados com o fim da jornada 6x1. Mas a realidade pode variar entre a indústria, comércio e varejo e serviço, entre pequena, média e grande empresa. Claro, a realidade pode variar entre indústria, comércio, serviços, pequenas, médias e grandes empresas. A esse respeito, faremos alguns apontamentos destacando que a mudança é benéfica em todos os sentidos para os trabalhadores e trabalhadoras, em nada impactaria negativamente a vida social, muito pelo contrário, assim como pode ser benéfica para a economia, com um menor nível de absenteísmo, adoecimentos, ganhos de produtividade, trabalhadores satisfeitos, descansados, maior nível de atividade, e pois pode assim ampliar o consumo. Falta examinar agora quais seriam as consequências reais para empregadores. E muito mais importante, como seria possível contribuir a partir da luta protagonizada pelo movimento VAT, uma agenda contemporânea e abrangente para a recuperação geral dos direitos do trabalho. É o que veremos num próximo texto. Não agora, né? Como mostra Dal Russo, entre outros autores, no livro Futuro é a Redução da Jornada do Trabalho, de 2022, algumas experiências começam a chamar a atenção, tais como Finlândia, que está experimentando uma jornada de 4 dias por semana, e há uma proposta da atual primeira-ministra de instituir uma jornada de 6 horas diárias, mesmo com 4 dias por semana. Experimentos ainda que localizados de redução de jornada de trabalho estão em curso na Bélgica, Escócia, Islândia, na Espanha, Japão, Emirados Árabes, entre outros. Na Coreia, ainda que a jornada permaneça longa, né? Coreia do Sul, né? Houve uma redução de 6,3 horas por mês a partir de 2019. Na mesma perspectiva, a agenda de redução da jornada de trabalho ganhou visibilidade com a posição do IG Metall da Alemanha, a favor da jornada de trabalho de 32 horas, olha só.
O movimento 4-Day Work Week, que iniciou na Nova Zelândia e rapidamente teve adesão em empresas nos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, Irlanda e logo depois de muitos outros países, inclusive Brasil. Na Grã-Bretanha, em 2019, o líder do Partido Trabalhista se posicionou favorável à semana de 4 dias sem perda de salários. E como último destaque, em outubro de 2020, o Comitê Executivo da Confederação Europeia de Sindicatos sugeriu uma agenda coordenada de negociações para a redução da semana de trabalho, sem redução de salários, e medidas para o controle de tempo de trabalho, qualidade de vida no trabalho, garantia de renda em caso de doença. Bom, então essa daí foi a nossa primeira reportagem. A segunda agora diz o seguinte: mulheres, a revolução silenciosa do trabalho. Cresce 49,1% a proporção de lares brasileiros sob liderança feminina, principalmente no Nordeste do país, mas essa transformação escapa ao Estado. Faltam políticas públicas para mitigar a dupla jornada dessas mulheres e oferecer mais creches e escolas em tempo integral. Como eu disse, é do Eric Chiconelli Gomes, está aqui em trabalho e precariado. No outras palavras, a transformação nas estruturas familiares brasileiras tem revelado uma mudança significativa em relações de poder e na organização social do trabalho. Os dados recentemente divulgados pelo Censo de 2022 demonstraram uma alteração substancial no perfil dos responsáveis pelos domicílios brasileiros como mulheres, alcançando 49,1% da chefia dos lares. Gente, 49,1% da chefia dos lares. Onde é que estão esses homens? Em 2010, eram 38,7% dos lares que tinham liderança feminina, e já era muito alto. Essa mudança estrutural pode ser compreendida de maneira isolada. Ela não pode ser compreendida de maneira isolada, mas sim como parte de um processo histórico mais amplo que envolve a luta das mulheres pelo reconhecimento e autonomia econômica. O fenômeno se insere em um contexto de transformações sociais que remontam às últimas décadas do século XX. Quando a gente fala de lares, nós estamos falando de famílias. Famílias podem ter filhos, né? E filhos sob liderança de mulheres que estão mantendo essas famílias. Mas filhos a gente não faz sem homens, as mulheres não fazem sem homens. Então onde é que estão esses homens, né? Historicamente no Brasil, já em leitura lá do Raiz, lá do Buarque de Holanda, lá, as mulheres sempre foram detentoras das propriedades no Brasil. Por quê? Porque os homens iam lá, tinham uma família com as mulheres, de repente eles sumiam, morriam, não davam notícia, não se sabia o que tinha acontecido com eles, e as mulheres ficavam proprietárias de tudo. Alguns saíam de casa com a roupa do corpo, deixavam tudo para as mulheres, não aguentavam talvez a vida de casado, eram aventureiros, sei lá o quê, ou estavam envolvidos com bebidas, etc. Então as mulheres foram as grandes detentoras e as grandes mantenedoras de lares no país, e essa história se repete, essa história ainda é verdadeira. A análise dos dados apresentados pelo IBGE revela que 35,6 milhões de brasileiras são reconhecidas como responsáveis pelos seus domicílios, um número que representa uma mudança significativa nas relações de gênero dentro do espaço doméstico. Vamos ver por que ele está falando isso, já que historicamente parece que a coisa não é bem assim. O crescimento da participação feminina na chefia dos lares está intrinsecamente ligado à inserção dessas mulheres no mercado de trabalho e à conquista gradual de independência econômica, como observa Mina Miguchi, gerente de estimativas e projeções de população do IBGE. Este processo está diretamente relacionado à maior presença feminina no mercado laboral. Tudo bem, mas ainda assim, cadê os homens? A distribuição geográfica desse fenômeno apresenta particularidades interessantes. Então vamos ver o que é a proposta dessa missiva aqui. Especialmente na região Nordeste, 8 estados nordestinos apresentam percentuais superiores a 50% dos lares chefiados por mulheres, sugerindo uma transformação mais acentuada nas estruturas familiares tradicionais dessa região. O estado de Pernambuco lidera esse ranking com 53,9% dos lares chefiados por mulheres, seguido do Amapá, 52,9%, Sergipe com 53,1%. Esses nordestinos são danados. Esses números refletem uma mudança significativa nas relações de poder dentro das famílias brasileiras.
A análise desses dados sob uma perspectiva historiográfica nos permite compreender como as práticas e experiências das classes trabalhadoras femininas têm moldado novos arranjos sociais e familiares, desafiando estruturas tradicionalmente patriarcais. O que está rolando aqui é o seguinte: nós não estamos falando de mulheres que estão na chefia de lares em detrimento pelo sumiço dos homens. Elas estão falando de mulheres com melhores salários, tendo ou não um parceiro dentro de casa, em trabalho com ele. Por exemplo, se eu sou casado, minha mulher trabalha, eu trabalho, mas o maior salário é o meu, eu estou na chefia, vamos dizer assim, em tese. Porque na realidade a economia é comum, né? Mas pode acontecer da mulher ser mais bem assalariada, o camarada trabalhar mais precariamente. Então, isso aí constituiria uma chefia do lar da mulher. Parece que a coisa é por aí. Então, a análise dos dados sob perspectiva historiográfica nos permite compreender como as práticas de experiências das classes trabalhadoras femininas têm moldado novos arranjos sociais e familiares, desafiando estruturas tradicionalmente patriarcais. Eu reli. O aumento do número de pessoas que moram sozinhas, representando 18,9% do total de lares brasileiros, também indica uma transformação significativa nos padrões de organização familiar tradicional. Porque se a mulher mora sozinha, ela é chefe da família, daquele lar ali. Não interessa se não tem ninguém lá dentro, exceto ela. As mulheres que assumem a responsabilidade pelo lar enfrentam desafios significativos em relação à dupla jornada de trabalho. A necessidade de conciliar atividades profissionais com as demandas domésticas representa uma sobrecarga considerável. Bom, isso aí também seria verdade para homens que moram sozinhos, se for o caso. Esta realidade evidencia a persistência de desigualdades de gênero no mercado de trabalho, onde mulheres frequentemente recebem salários menores que os homens em posições similares, mesmo quando são as principais provedoras do lar. O fenômeno da chefia feminina dos lares tem implicações diretas para o mercado de trabalho, demandando políticas públicas que considerem as especificidades dessa realidade, como a necessidade de creches e escolas em tempo integral, se essas mulheres são chefes sozinhas da casa. A análise histórica desse processo revela que a ascensão das mulheres à condição de chefes de família não representa apenas uma mudança estatística, mas uma transformação profunda nas relações sociais de trabalho. Quer dizer, tem que ser bem estudado isso aí. Elas são chefes porque têm ausência de homens, elas são chefes porque o salário delas é superior, mas elas não têm a ajuda dos homens porque eles também estão trabalhando, então ela tem dupla jornada. De repente ele tem também, quer dizer, toda uma análise tem que ser feita. O mercado de trabalho precisa se adaptar a esta nova realidade, considerando as necessidades específicas das trabalhadoras que são responsáveis pelos seus lares, incluindo flexibilidade de horários e políticas de apoio à maternidade. Sim, porque a mulher, se ela não está com companheiro, se ela é mãe solo por algum motivo, e ela é chefe da família, porque ela tem que ser a provedora, ela também é a mãe, ela também tem que cuidar especificamente da criança, né? Então você tem que ter creche. Então tem que ter apoio social. E ela tem direito porque ela quer trabalhar. E não quer trabalhar precarizada. E não quer ficar com dupla jornada porque ela vai morrer no final das contas. A dupla jornada enfrentada por essas mulheres representa um desafio significativo para a saúde física e mental. Porque entra naquela história lá, que a pessoa não existe só para trabalhar, que tem vida além do trabalho. Demandando atenção especial para políticas públicas de saúde e assistência social. Principalmente porque filho ocupa demais a criatura, principalmente mães. Filho ocupa mãe, não tem jeito. As mudanças nos arranjos familiares têm impacto direto nas relações de trabalho e nas demandas por serviços públicos, exigindo uma reformulação das políticas sociais e trabalhistas, inclusive de transportes. Porque a mulher vai sair daqui, vai levar o filho para a creche, depois ela vai trabalhar. Como é que ela faz para pagar 2 transportes? Como é que ela faz? Ela vai ter que levantar mais cedo. Complicado demais. O aumento do número de lares chefiados por mulheres representa uma quebra significativa nos padrões patriarcais tradicionais, embora ainda persistam desafios importantes relacionados à igualdade de gênero. A concentração de lares chefiados por mulheres na região Nordeste sugere a necessidade de estudos mais aprofundados sobre as especificidades regionais que contribuem para esse fenômeno. É o que eu falei. Faltam homens? São mães solo? Por que são solo? Por que o homem não está ali? E se o homem está, por que ele é chefe? Tudo isso tem que ser estudado. O mercado do trabalho precisa se adaptar a esta nova realidade, independente de qualquer origem desse fenômeno, desenvolvendo políticas que reconheçam e valorizem o trabalho feminino, porque a mulher precisa de se manter, precisa de se realizar e não pode morrer em função de trabalho, inclusive de dupla jornada, considerando as responsabilidades adicionais que elas têm como chefe de família.
As mulheres que chefiam seus lares frequentemente enfrentam o desafio de serem as únicas provedoras, né? Quer dizer, o homem nem participa, o que aumenta a pressão por estabilidade financeira e desenvolvimento profissional. Essa transformação social demanda uma reformulação das políticas públicas de emprego e renda, considerando as necessidades específicas das mulheres chefes de família. A análise desse fenômeno, sob uma perspectiva historiográfica e sociológica, nos permite compreender como as mudanças nas relações de trabalho e nas estruturas familiares estão intrinsecamente ligadas às lutas por reconhecimento e igualdade de gênero. Os dados apresentados no Censo 2022 não apenas revelam uma mudança estatística, como já foi falado, mas evidenciam uma transformação profunda na sociedade brasileira, com implicações significativas para o futuro das relações de trabalho e familiares. A compreensão desta nova realidade é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e o reconhecimento do papel fundamental das mulheres na sociedade brasileira. Aliás, as mulheres na sociedade brasileira têm sido extremamente importantes historicamente, principalmente se a gente olhar para as mulheres negras, né? Que tem sido muito forte e tem bancado muita coisa. Era interessante que se fizesse um novo livro igual ao do Sérgio, Raízes do Sérgio Buarque de Holanda, onde se avaliasse isso aí historiograficamente, sociologicamente. Bom, gente, o vídeo já ficou grande, nós já estamos aqui com 45 minutos de programa. Eu vou terminar para que você não fique onerado. Muito obrigado pela sua atenção. Reproduz, passe isso aí para frente, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu like e assine o canal. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando.